Continuando então, lista mate 016, questão 7, os dois últimos itens, tá? Vamos para o item 4. No item 4 ele fala pra gente o seguinte, ó, se essa piscina tivesse área da base 50% menor, então se a área da base fosse 50% menor, tá? E se a altura também fosse 50% menor. Se a altura fosse 50% menor, então ele fala, se essas duas coisas acontecerem, área da base 50% menor e a altura 50% menor. A pergunta que ele faz, ou melhor, a afirmação que ele faz é que o volume vai ser 50% menor, tá bom? É isso que ele pergunta, ele faz essa afirmação na verdade. A gente vai julgar certo ou errado, tá? Essas questões, pessoal, que envolve volume, que envolve área, tá? Se vocês já encontrarem alguma coisa nesse sentido assim, diminuiu 50%, diminuiu 50%, então o volume vai diminuir 50%, já de cara eu falo para vocês que não, tá? A área vai diminuir 50%, também não. Isso por quê? Porque volume a gente está falando de uma unidade cúbica, tá? As coisas mudam. A área a gente está falando de uma unidade quadrada, tá? As coisas também mudam aí. Bom, mas vamos calcular, vamos entender isso aqui, tá? Então, lembrando, a nossa piscina está aqui em cima, tá? A área da base é 25 vezes 50, tá? Então, a área da base dessa figura vai ser 25 vezes 50, tá bom? Aqui eu tenho 25 vezes 50, base vezes altura. Qual é o significado de ser 50% menor? É ser metade. Então, a área da base vai sair deste número, que dá 25 vezes 50, e vai ser 25 vezes 50 dividido por 2. Tá bom? A altura dessa piscina, vamos relembrar o desenho aqui, ó, 3 metros, né? A profundidade. Tá? Então, ele vai reduzir 50%. Ou seja, vai para metade. Então, a altura vai ser para 3 sobre 2. Vamos calcular agora o volume nessas condições. Volume é o que? A área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser, a área da base é esse número, não estou nem fazendo conta, tá? Não precisa, não. 25 vezes 50 dividido por 2. Vezes a altura, que vai ser esse valor aqui, 3 sobre 2. Então, o volume vai ser isso aqui, pessoal, ó, 25 vezes 50 vezes 3, que a gente já calculou isso, né? Ó, no item anterior, ó, 25 vezes 50 vezes 3, que dá isso aqui, tá? E embaixo vai ficar 4, tá? Melhorando isso aqui, ó, isso aqui então vai ser 1/4, tá bom? Aqui em cima dá 3.750. O que a gente tem então, pessoal? Ó, com essas medidas aqui, a área da base 50% menor e a altura 50% menor, o volume que era de 3.750, ó, vai ficar multiplicado por esse termo aqui, por esse 1/4, tá bom? O que é 1/4? 1/4 é quando eu pego alguma coisa, divido ela em 4 partes, certo? E dessas partes eu pego só uma, tá bom? Pensando isso em porcentagem, você tem 100%, dividir em 4 partes, pegou uma, cada parte 25%. Ok? Então, o volume ele não vai ficar 50% menor. Ele vai ficar, na verdade, 25% menor. Tá bom? Ou melhor, 25% menor não, desculpa. Tá? O volume que a gente encontrou vai ser 25% do anterior. Tá bom? Na questão ele falava que era 50%. Então, esse item aqui é um item errado, falso, mentiroso. Não acredita nele. Tá bom? Para finalizar, então, nossa querida questão aí, essa questão dessa piscina, tá bom? Vamos lá para a questão de número 5. O que ele fala na questão de número 5? Ele diz o seguinte, se essa piscina tivesse área da base 20% menor, tá? Então, vamos lá. A área da base, nós já calculamos. A área da base, vamos calcular ela aqui de novo, tá? A área da base é 25 vezes 50, tá? Vamos ver quanto é que dá isso aqui, vamos calcular. 25 vezes 50. Multiplicando isso aí, vocês vão encontrar 1.250, tá bom? Então, quando a gente reduz 20% disso aqui, menos 20%, é porque a nova área da base vai ser, ó, só pensar no 10%, tá, pessoal? O que é 10% disso aqui? Só cortar esse zero, né? 10% corresponde a 125.
ok? Então, 20% vai corresponder a 250. Então, a área era 1.250, vai cair para 250 numa redução de 20%, ou seja, ela vai para 1.000 metros quadrados. Isso aí é a área da base, tá? Então, a primeira informação que ele deu para a gente é essa aí. Segunda informação que ele dá é o seguinte, tá? Se a área da base diminuir em 20%, a gente já fez. E a altura for 30% maior, tá bom? A altura é 3 metros, tá? Eu quero que essa altura seja 30% maior, tá bom? Vamos lá, vamos pensar no que é os 10%. 10% é só dividir isso aqui por 10, tá bom? 3 dividido por 10 deu 0,3. Então, 0,3 corresponde aos meus 10%. O que ele quer que aconteça aqui mesmo, pessoal? Ele quer que a altura aumente 30%, tá? O que significa ela aumentar 30%? Ora, se 10% é 0,3, 30% vai ser 0,9, né? Então, ele quer que a altura saia de 3 metros, tá bom? E vá para 3 mais 0,9, ou seja, a altura vai para 3,9 metros, tá bom? Então, aumentando a área da base em 20%, vai para, ou melhor, desculpa, diminuindo a área da base em 20%, a área da base passa a ser 1.000 metros quadrados. Aumentando a altura em 30%, tá? Então, a altura vai ter um acréscimo de 0,9 metros, vai passar para 3,9 metros, tá bom? A pergunta que ele faz é se o volume vai ser 4% maior. Vamos calcular o novo volume aqui de acordo com essas medidas que a gente tem, tá bom? Volume é a área da base vezes a altura, tá bom? Então, o volume vai ser a nova área da base, 1.000, ok? A nova altura, 3,9. Multiplicando 1.000 vezes 3,9, isso aqui vai dar 3.900 metros cúbicos, tá? Qual que era, pessoal, o volume anterior? O volume anterior que nós calculamos lá no item 3, né? O volume anterior está aqui, ó, 3.750 metros, ok? O anterior foi 3.750 metros. Agora, a gente precisa saber se esse 3.900 aqui é o meu 3.750 mais 4% disso aí, tá? Se eu fizer esse resultado aqui, 3.750 mais 4%, e der os 3.900, é porque a questão está certa, tá bom? Como é que a gente pode pensar nisso aqui, pessoal? Ó, só pensar no que é 1%, tá? A porcentagem é basicamente essas coisas, tá? Pensando 10, pensando 1, pensando 5%, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que é 10% aqui desse 3.750? Quem souber fazer na calculadora pode fazer direto, tá? Mas é interessante saber fazer o passo a passo aqui também, tá? 10% é só tirar esse zero. Então, vai ficar 375, tá bom? Para eu encontrar 1%, é só dividir por 10. Então, vai ser 37,5. Tá? Para eu encontrar 4%, é só multiplicar por 4. Tá? 37,5 vezes 4, eu já fiz essa conta, vai dar exatamente 150. Tá bom? Então, pessoal, ó, o volume anterior, 3.750. Com esse acréscimo de 4%, vai dar exatamente 3.900. Que é o que? Ó, olha lá, olha lá, ó. Segue a seta, segue a seta, segue a seta. O mesmo valor que a gente encontrou aqui, tá bom? Então, esse item aqui está certinho, tá bom? Verdadeiro, acredita nele, tá? Questões envolvendo porcentagem não são tão difíceis, tá? São questões tranquilas. Mas é importante vocês revisarem um pouquinho sobre isso, tá? Teve dúvida na questão, volta a questão, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas faz o passo a passo que vocês conseguem entender essa questão aí, ó, fácil, viu? Nem vou falar que seria uma questão da prova integrada, tá? Nem tô falando isso, viu? Fechamos então, pessoal. Um abraço, estudem, viu?